Você que está se preparando para a prova da ordem, saiba, são 80 questões, dessas 80 questões você tem que acertar 40. Qual é a estratégia de estudo? Você vai se dedicar às matérias que têm grande volume de questões e conteúdo menor, do tipo constitucional, ética, trabalho, processo de trabalho, direito administrativo. Você vai ler a questão, entender das questões. Nas questões você vai extrair as alternativas muito erradas e provavelmente vai ficar entre duas. Com relação a essas duas, quanto mais conteúdo, mais fácil você identifica a correta. Das duas questões que você vai analisar, procure aquela que mais protege o réu. Porque você está fazendo uma prova para a OAB. E no lema da OAB é indúbio pro réu. Das 4, 2 você descarta, porque são muito erradas. 2 você vai ficar em dúvida. Dentre as 2, vai assinalar aquela que mais protege a pessoa que é vítima da violência. Porque na OAB é indúbio pro réu. Não é pau no réu, é pro réu. Qual a alternativa que mais protege? Vai lá e assinala. Isso nas várias áreas, hein? Inclusive constitucional, humanos, etc. Quanto aos erros que você tem que evitar, na prova você vai ter que ler o enunciado, entender para depois marcar. É um erro muito comum a pessoa ler com pressa e não percebe que às vezes eles querem a incorreta para marcar a errada. Ele lê a primeira como correta, já marca. Então cuidado, leia o enunciado, identifique qual é a pergunta, se é correta ou incorreta, entendeu, vai e marca. E elimina das questões, das 4 alternativas, 2 muito erradas, 2 muito próximas do que é correto. Com maior conhecimento você assinala a questão correta. Não pode ser afoito. Você tem 80 questões, então tem que ir com calma para identificar a alternativa correta. Meus amigos, você está lendo uma questão, identificou, entendeu, mas não consegue achar a alternativa. Não tem uma regra de chute, vou chutar tudo A, B, C ou D, não existe isso. Você tem que, novamente, ler o enunciado, entender o objeto da pergunta, procurar nas alternativas aquela que mais protege o indivíduo. Novamente, a prova é indúbio pro réu. Você quer ser advogado. Qual é a alternativa que mais protege? A pessoa que está presa, a pessoa que está devendo um tributo. É procurar a alternativa que mais protege o indivíduo. Vai lá, assinala e não muda mais. Quando você estiver fazendo a prova, você vai receber a prova e o gabarito a ser marcado. A orientação que a gente dá para os nossos alunos. Você não começa a fazer a prova e começa a fazer a marcação imediata. Por que não? Porque pode haver uma errata de uma questão. Então você lê a prova, belezinha, as instruções, começa a fazer a marcação e só vai passar para o gabarito depois de 2 horas e pouco, porque até aí já dá margem a ter alguma errata. Entenda, correção de alguma questão. E se você marcou e por conta da errata teria que alterar o gabarito, perdeu a questão. Então você não começa a fazer a marcação imediata. Vai lendo, vai marcando na folha que você tem da prova e depois de 2 horas e meia você vai passar o gabarito. Ou 30 minutos antes de finalizar você passa o gabarito. Não começa a passar de modo imediato. Por quê? Você pode ser surpreendido com uma errata de 1, 2 questões e perder essas 2 questões que vão fazer falta na hora de arredondar para as 40 que são necessárias para você avançar para a segunda fase. A prova está chegando daqui 15, 20 dias. O que a gente recomenda? Você fazer uma revisão geral das várias disciplinas. E aí é interessante, a gente recomenda para você uma obra chamada Reta Final da RT. É uma obra que tem todas as matérias resumidas e prontas para você ser aprovado. Então, a Reta Final da OAB é uma obra que eu escrevi Constitucional e Humanos. E você vai ter dicas importantes para cada matéria na véspera da prova. Querendo, os cursos como o Damásio fornece também o Reta Final, o Dia Damásio. Mas é importante você, nessa preparação final, se você não teve dinheiro para fazer cursinho, você leia os temas que são mais importantes, que são aqueles de maior incidência. Então, novamente, você estudou um tema. Quais são os temas de maior incidência? Pense em direito constitucional, controle de constitucionalidade. Tem que ler o capítulo do livro nosso ou do Reta Final antes da prova. Pense em direitos humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Vai ler o resumo sobre a Convenção Americana. Véspera de prova, quanto mais informações recentes, melhor. Detalhe, as questões com maior quantidade, né, de incidência e, lógico, as matérias pequenas com grande quantidade você tem que dar um gás. Isso dá, do tipo constitucional, humanos, trabalho, processo de trabalho, ética, porque aí você já garante praticamente aquilo que é necessário para você avançar para a segunda fase. Daí vem a pergunta, qual o momento ideal para prestar a prova da ordem?
Nós orientamos, se você está finalizando o curso, lá no 9º semestre para diante, você pode prestar a prova da ordem e, se passar, garantir depois a OAB. Então, o que a gente fala para o aluno, vai treinando, velho. Está chegando perto do final do curso, presta a prova da ordem. Ah, professor, eu vou prestar só depois de formado, que eu vou ter uma estabilidade emocional maior. Aí fica a seu critério, mas você pode prestar lá do 9º semestre para diante. E lógico, se já passar, já garantiu, já fica mais tranquilo para depois avançar. Uma especialização, para o mestrado, doutorado, prestar outros concursos. A OAB é importante, quanto mais conhecimento acumulado, melhor. Lógico, se você puder treinar antes de estar formado, já garantir, por que não? Só depende de você. Meus amigos, com relação à matéria Direito Constitucional, quais são os temas mais recorrentes que a gente implora para o aluno ler? Você tem que ler artigos da Constituição. Sempre faço nas minhas aulas, a gente mexe com isso há mais de 20 anos, os artigos. Se você pegar meu livro, lá na última página tem os artigos que você tem que ler da Constituição para as várias áreas. Mas vamos pensar só em Direito Constitucional, artigos da Constituição. O artigo 5º, 12, 14 ao 17, 21 a 24, 34 a 36, 50 a 58, 60 a 69, 80 a 88, 93 a 97, 102, 105 e 109. Aí você fala assim, mas bate, guri, mas quantos artigos, professor? Filho, a sua prova é legalista, é letra da lei. Se você tem um caso, analisar o caso de acordo com aqueles temas desses artigos. Então você tem de 7 a 8 questões em direito constitucional, 5 é cravado na letra da lei, que você, ao ler o caso concreto, você identifica a alternativa correta. Uma ou duas questões envolvem doutrina e jurisprudência. E ao ler esses artigos, por exemplo, na Constituição comentada, que você encontra de graça na internet, você fecha o cerco. Lógico, é só isso? Óbvio que não. Hoje em dia a FGV e a OAB tem optado pela ordem social, que é um capítulo lá na frente da Constituição, do artigo 193 para diante, da ordem social. Por exemplo, recentemente caiu Seguridade Social, dos índios, família, criança, adolescente, idoso. Então, a preparação de constitucional, artigos da Constituição, artigos que eu falei, e da ordem social lá na frente. Primeiro tema, controle de constitucionalidade. Adoram perguntar, controle difuso, controle concentrado, as ações do controle concentrado, a DI, a DC, a DPF. Adoram perguntar da separação dos poderes, legislativo, executivo, judiciário. Do legislativo, comissão parlamentar de inquérito, imunidade, importante as espécies normativas, emenda, constitucional, medida provisória. E no executivo, crime de responsabilidade muito atual, processo de impeachment, a ordem de sucessão presidencial. Com relação ao judiciário, competência do STF, do STJ, da Justiça Federal. Com relação ao poder judiciário, importante você ter noção das competências do STF, do STJ, da Justiça Federal. Artigos 102, 105, 109 da Constituição. O Poder Judiciário tem importância em processo civil, processo penal, em outras áreas que não só em constitucional. Então, recapitulando, artigos que você tem que ler, depois, controle de constitucionalidade, separação dos poderes, o legislativo, executivo e judiciário, os temas que eu dei ênfase para vocês. Na sequência, nacionalidade, saber quem é brasileiro nato, naturalizado, artigo 12, especialmente da Constituição. E, para finalizar, lá você tem lá os direitos políticos do artigo 14 ao 17. Permeando tudo isso, você encontra os remédios constitucionais que estão no artigo 5º e podem cair em qualquer área. Direito constitucional tem um peso muito grande na prova da OAB, praticamente 20% do que você precisa, 7 a 8 questões para a OAB, dos temas importantes, controle e separação dos poderes, direitos e garantias individuais. E, importante, direito constitucional anda muito próximo em várias outras áreas. Então tem questão lá de penal que tem a ver com direito constitucional, crimes imprescritíveis, está no artigo 5º da Constituição, tem a ver com direito tributário, quais são os tributos que podem ser criados. Então o direito constitucional, além de ter questões específicas em constitucional, também vai auxiliar você em outras áreas da prova da OAB. Importante, muito mais importante também, passou na prova da OAB, admissão em concurso público, constitucional tem em todos os concursos públicos. Então o que você aprender na OAB vai servir para qualquer área. Então por isso que a gente pede para o aluno, pegou nosso vademécum lá das fotos, tá sem fazer nada, ponto de ônibus, leia o artigo 5º, o artigo das competências dos tribunais, porque vai te ajudar na prova da ordem e depois para qualquer outro concurso público. Meus amigos, direitos humanos na prova da ordem tem de 3 a 4 questões. E como você divide o estudo? Uma questão costuma ser do Sistema Global de Proteção, um tratado da ONU, por exemplo, o Estatuto de Roma, o PIDCP, o PIDESC. Uma questão da Convenção Americana do Sistema da OEA
e uma ou duas questões que envolvem doutrina e jurisprudência. Por isso que a gente pede para você ler. No sistema global, a Declaração Universal de Direitos Humanos. No sistema da OEA, a Convenção Americana. E com relação à legislação recente, aquilo que mais aparece às vezes em reportagens, do tipo ações afirmativas, as questões que envolvem proteção das pessoas descriminalizadas, hoje em dia a questão do nome social, tema legal, pode cair e te ajudar na prova. Inclusive, quanto a direitos humanos, existe uma obra que nós publicamos pela RT, Direitos Humanos está na 5ª edição, querendo pode usar, preparando para a OAB e para concurso público. Então você vai ter várias informações importantes e atuais. Para o pessoal de concurso, direitos humanos faz diferença na hora de aprovar? Sim, você tem várias questões, a depender da área, 10, 15, 20 questões. Importante, carreira policial. Os tratados de combate à tortura, de combate ao racismo, as convenções da ONU de proteção às pessoas que foram prejudicadas na história, refugiados, os presos. Importante, concurso público é uma preparação diferenciada. Você tem que olhar os tratados com mais detalhes, ficar atento a quais tratados têm mecanismos de fiscalização do tipo comitês, quais tratados o Brasil faz parte. Recentemente, nós temos muitas perguntas referentes ao Tratado de Proteção às Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. É o decreto número 6949 de 2009. Você encontra um breve resumo, tanto no Manual Funcional de Direitos Humanos, quanto no livro de Direitos Humanos que a gente editou pela RT. Dá uma olhadinha que vai te ajudar. Convenção Americana, Declaração Universal, PIDCP, PIDESC, Convenção de Proteção às Pessoas com Deficiência. Leia que é importante para a sua prova. Para a preparação em concursos públicos, nós indicamos as obras da RT, o Vademecum, muito importante, vai ser a nova edição agora de 2017, é o que está mais atualizado, inclusive com o último edital da prova da OAB. É só conferir, as atualizações são postadas também nas redes sociais, inclusive no próprio site da RT, tem a Declaração Universal, tem a Convenção Americana, andando junto, querendo prestigiar. Nós temos o livro Direitos Humanos, está na 5ª edição pela RT, temos o mais antigo, o Manual Funcional de Direitos Humanos para Concursos. Querendo, leia lá os tratados que você encontra inclusive na internet e os comentários que nós fazemos com a jurisprudência de cortes nacionais e internacionais. Prepare-se porque, às vezes, essa questão de humanos faz a diferença para você avançar para a segunda fase.